heterogêneas. Aí mudou. Em 2005 foi promulgada a nova lei dos consórcios e, com a nova lei dos consórcios, agora os consórcios públicos podem ter entidades federativas heterogêneas. Existem consórcios que envolvem centenas de municípios, vários estados e a União Federal. Muita gente se pergunta assim, Maza, tem exemplos de contratos de consórcio? Dos contratos de consórcio de antigamente, o caso mais importante é o consórcio dos municípios do ABC paulista. Veja, um consórcio envolvendo só municípios, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Ribeirão Pires, Mauá, só municípios. Era um consórcio de antigamente, vamos dizer. De consórcio público atual, você pode pensar num consórcio para melhoria do serviço público de saúde. Essa é a diferença hoje entre consórcio e convênio. Legal? Obrigado pela pergunta, Fernanda. Vamos ver agora uma pergunta que foi enviada pela telespectadora Mariana Neto, de Volta Redonda. Vamos lá, pergunta da Mariana, na tela. Professor Maza, quando um contrato administrativo é extinto, o contratado tem direito à indenização? Gente, pergunta mega importante e difícil de ser respondida. Mas como ela cai na prova, você tem que saber responder. É o seguinte, contrato administrativo irá gerar direito à indenização do contratado, se for extinto, desde que preenchidos alguns requisitos. Então, a extinção do contrato gera direito do contratado ser indenizado, desde que preenchidos alguns requisitos. O primeiro requisito é que o contrato tenha prazo determinado. Porque se o contrato for por prazo indeterminado, ele é um tipo de contrato precário. O prazo indeterminado significa que o contrato pode ser revogado a qualquer tempo. E aí, a extinção desse contrato não gera direito a receber indenização, porque é da natureza dessa vinculação contratual o caráter efêmero. A extinção pode se dar a qualquer momento e o contratado tem que estar preparado para essa extinção. Segundo requisito exigido para que haja indenização é que a extinção do contrato não tenha sido causada pelo contratado. Às vezes, o contratado produziu a circunstância que ensejou a extinção contratual. Por exemplo, descumpriu o contrato. É a chamada caducidade ou decadência do contrato administrativo. É a extinção por inadimplemento do contratado. Aí ele não tem direito à indenização, muito pelo contrário, ele que será acionado para reparar eventuais prejuízos que desencadeou. Então essa é a segunda condição. Há uma dica importante. Em algumas provas da OAB, essa segunda condição cai como boa-fé. O contratado, para ser indenizado com a extinção do contrato, tem que estar de boa-fé. E o que é essa chamada boa-fé? A boa-fé é a circunstância de não ter cooperado para a extinção do contrato. Tudo bem? Essas são as condições fundamentais para que a extinção do contrato gere direito do contratado a ser indenizado. Vamos supor que ocorra uma circunstância dessa, a extinção se dá com o preenchimento desses requisitos, e o particular tem direito à indenização. A pergunta que é feita é a seguinte: o que a administração tem que indenizar? Qual é o valor a ser indenizado? Olha, normalmente essa indenização por extinção de contrato envolve o valor de perdas e danos. Aquilo que comprovadamente o contratado sofreu de prejuízo pela extinção contratual. Mas não inclui lucros cessantes. Por que não inclui lucros cessantes? Porque os lucros cessantes implicariam-se pagos no enriquecimento sem causa. O concessionário, por exemplo, que tivesse direito a recebimento de lucros cessantes na hipótese de encampação, de extinção do contrato, ele estaria enriquecendo sem causa,
porque ele estaria tendo acesso a uma margem de lucro que só existiria se ele tivesse prestado o serviço. Eu não posso pagar o lucro cessante porque o serviço não foi prestado, o contrato foi interrompido. Então, essa é uma ideia muito importante. A indenização cobre aquilo que comprovadamente o contratado sofreu de prejuízo. Perdas e danos, lucros cessantes não coloque na sua prova que são devidos, porque essa não é a visão majoritária para provas e concursos. Gente, vamos para a terceira pergunta. Essa pergunta veio lá de Fernandópolis, no interior do estado de São Paulo. Foi mandada pela nossa telespectadora Emanuele Pesati. Vamos lá, pergunta da Manu, na tela. Professor Maza, o que é encampação? Bom, a pergunta mandada pela Manu e feita aqui pelo nosso colaborador é uma pergunta muito importante que eu abordei na parte inicial do primeiro bloco, encampação. Vamos relembrar. Entre as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, nós temos a possibilidade de rescisão unilateral. A rescisão unilateral se dá por razões de interesse público. Essa rescisão unilateral por razões de interesse público pode ocorrer em qualquer contrato administrativo. Mas, especificamente, se o contrato administrativo for um contrato de concessão, essa extinção unilateral recebe o nome de encampação. Suponha o caso, por exemplo, de extinção de um contrato de concessão de uma empresa de ônibus. O município tinha um contrato de 5 anos com uma empresa de ônibus para o transporte da população e no segundo ano extinguiu por uma razão qualquer de interesse público. Isso é encampação. Lembre, minha querida telespectadora Manu, lembre que a encampação pode ser chamada também de resgate. Encampação e resgate são exatamente a mesma coisa. Quais são as características da encampação ou do resgate? A encampação implica num dever de retomada do serviço. O Estado tem que assumir a prestação do serviço por causa do princípio da continuidade. O princípio da continuidade obriga que o serviço não sofra interrupção. Haverá pagamento de indenização, desde que preenchidas aquelas condições que eu comentei agora há pouco na resposta à pergunta anterior, e é necessário uma autorização legislativa. Mas eu não quero, meu querido, que você fique com a impressão de que rescisão de contrato administrativo é só por meio de rescisão unilateral, só por meio de encampação. Não é não. Há várias formas de extinção do contrato administrativo. Um contrato administrativo pode ser extinto, por exemplo, por termo final. Termo final é a extinção quando a duração prevista do contrato chega ao fim. Era uma concessão de 5 anos, após os 5 anos ocorreu o termo final e o contrato se extingue automaticamente. É uma chamada extinção ipsi iuris. Ipsi iuris, uma extinção de pleno direito, automática. O contrato pode ser extinto também se ele for um contrato personalíssimo e houver a insolvência ou a falência do contratado. Para contratos personalíssimos, a falência ou a insolvência do contratado também ensejam a extinção contratual. Existe a extinção pela rescisão unilateral, nos casos que nós já estudamos, razões externas ao contrato de interesse público. Tem a rescisão por inadimplemento contratual do particular, que é a chamada decadência ou caducidade. Aí não há recebimento de indenização, pelo contrário, se ele causou prejuízo, ele que vai indenizar o Estado. E tem a rescisão amigável, que é aquela que é feita com um acordo das duas partes por qualquer tipo de razão. Ok? Este é o panorama das causas de extinção do contrato administrativo. Temos mais 2 perguntas. Vamos ver agora uma pergunta que veio do Carlos Eduardo Veloso, lá de São José dos Campos. 4ª pergunta de hoje, pergunta do Cadu, tá lá, na tela. Professor Maza, quais as diferenças entre concessão de serviço público e permissão de serviço público? Gente, essa pergunta é fundamental e importante demais. Diferenças entre concessão e permissão.
A concessão e a permissão são os instrumentos mais importantes